Olá, tudo bem? Estamos iniciando essa transmissão ao vivo, ou como eu chamo, essa live especial. Eu sou o Rogério Martins e vou dar um tempinho para ver quem vai chegando, para podermos começar a falar sobre o tema de hoje, que é Mindset, o poder do pensamento e das palavras. Então, para você que está chegando, estou vendo que já tem um monte de gente entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de acompanhar todo mundo que está entrando, já entrou várias pessoas aí, Silvana, Meires, Cris, Daniela, Aline, está entrando um monte de gente aí ao mesmo tempo, vou tentar acompanhar para poder dar boa noite. Irene, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Cristiana, seja bem-vinda. Cris, Aldo, meu grande amigo aí, Aldo Novak, seja bem-vindo. Muito bom, prazer ter todos aqui. Quem for chegando, eu peço para ir se apresentando, deixa aí o seu nome, dá um boa noite, dá um ok, dá um joinha, escreve que é bacana para poder interagir com vocês, tá bom? Então, primeiramente, um grande prazer estar aqui. Eu vou estar, como assim nas outras transmissões, eu estou aqui olhando diretamente agora para a câmera e de vez em quando eu vou olhar um pouquinho aqui para o lado, que é para acompanhar na minha tela algumas interações que estão acontecendo. Paulo, seja bem-vindo. Olívia, seja bem-vindo. Edmilson, sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo ao vivo comigo agora, meu boa noite. Se você está assistindo a gravação, esse vídeo ele está sendo transmitido ao vivo nessa terça-feira, dia 5 de junho, e vai ficar disponível também gravado tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, se você está assistindo posteriormente, seja bem-vindo da mesma maneira. E para você que está ao vivo aqui comigo, Gi, minha amiga, obrigado. Você que está ao vivo aqui comigo, pode interagir, pode, durante a transmissão, mandar sua mensagem, deixar sua pergunta, fazer a sua colocação, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Então isso serve para quem, obviamente, está ao vivo. Quem está assistindo a gravação já não tem essa mesma oportunidade, mas também é legal deixar aí as suas informações. Cláudia Monteiro, seja bem-vinda. Quem mais? Tem um monte de gente chegando, Deilson, André. Então esse início, esse comecinho, eu vou pedir só um pouco da paciência de quem já entrou na sala. Netita, seja bem-vinda. Para todos que estão chegando, Arthur, ter um pouquinho de paciência para poder receber a maior parte das pessoas e aí já dá o pontapé falando desse tema extremamente atual, né? Tenho certeza que se você ainda não sabe exatamente o que é mindset, você já ouviu falar, ou está ouvindo um monte de gente falando. Claudete, seja bem-vinda também. Quem mais que entrou aqui? Já falei algumas pessoas. Quem for chegando então, é legal, uma coisa que eu acho bacana, até para a gente poder interagir, coloca de que cidade que você está, aonde que você está. Liliana, seja bem-vinda. Em que cidade que você está? Então escreve ali, Berenice, o nome da cidade que você está, que assim fica fácil até para a gente poder ir interagindo também. Lidiane, mais uma participante, seja bem-vindo. Priscila, boa noite. Bastante gente conhecida, isso é muito bacana, é sinal, né, que as pessoas que já me conhecem querem saber um pouco mais, tem essa busca aí, né, para poder conhecer um pouco mais desse assunto que é o mindset, o poder do pensamento e das palavras. Aquilo, com certeza você já ouviu muita coisa falando nisso, né? Aquilo que você pensa acontece e tal. Genilda, seja bem-vindo. Meires de Santos. Então, quem estiver chegando agora, escreve de que cidade que você está, aonde que você está neste momento agora assistindo essa transmissão. E é claro que dá um joinha, que aí é bacana para a gente poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa transmissão agora comigo, tá bom? Então, vamos lá, quem já chegou, todos sejam bem-vindos.
vamos interagindo, dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você acha interessante compartilhar, manda bala aí para a gente poder trocar fazer com que essa apresentação seja bem interessante para todo mundo, tá bom? Bruno, seja bem-vindo, Kelly, tem mais gente chegando, isso é ótimo, fico feliz quando a gente está com a sala cheia, o pessoal interessado, participando, então vamos lá. O tema de hoje é Mindset. Esse é um tema bastante interessante, a Silvana colocou, e é verdade, é um tema bem legal, porque não só a questão de que é um tema que está na moda, né? Mas é uma coisa muito prática, algo muito útil no dia a dia. Mas antes de entrar no assunto especificamente, já começando a falar o que é o mindset, como é que isso se processa, né? Como é que as diferentes formas de nós entendermos esse mindset, né? Eu vou fazer apesar de muitos que estão me assistindo agora já me conhecerem, né? Seja como aluno, seja como profissional da área, ou seja amigo virtual, então tem bastante gente conhecida, eu fico muito feliz por isso. Mas tem algumas pessoas que às vezes que estão entrando ou que vão assistir posteriormente que talvez não me conheçam. Eu sou Rogério Martins, eu trabalho com essa área de desenvolvimento humano já há muitos anos, sou psicólogo de formação, tenho várias outras formações complementares na área também de comportamento. E essa questão do mindset, esse tema, essa palavra, essa expressão, essa ideia do mindset, é algo que, de uma certa maneira, já vem, claro, do estudo da psicologia, já vem do estudo até da filosofia antes disso, e vários outros, algumas religiões estudam essa questão do pensamento, da força do pensamento e por aí vai. Mas tudo isso, obviamente, que mexe com a questão do comportamento, então a neurociência hoje, né, a neurociência ela vem trazendo alguns avanços na maneira de entendermos o funcionamento do nosso cérebro. Não apenas o funcionamento físico, químico dele, mas como que determinadas áreas do cérebro, como que determinadas ações que nós temos no nosso dia a dia, eles impactam nos nossos resultados. Eles impactam nas nossas relações, nos nossos relacionamentos com as pessoas, na vida profissional. Então, essa questão do mindset, já para começar a entender um pouquinho, é um termo relativamente novo, né? A expressão, a maneira de falar sobre isso, mas o conteúdo em si, claro que de formas diferentes, ele não é algo tão novo assim. A questão é que hoje está com uma roupagem, está com um jeito de transmitir muito mais fácil para o leigo, para aquele que não tem um estudo mais aprofundado na questão da saúde mental. O termo, a expressão mindset, ela se tornou uma expressão popular, o que é muito bom, o que facilita, né? Então você vê hoje muitas pessoas no dia a dia conversando, falando, tal, fulano, qual é o mindset daquela pessoa? Aquele lá é um mindset de milionário, um mindset de pobre, um mindset de gordo, um mindset de magro. Você já ouviu isso? Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Só para dar um ok, tem mais gente chegando na sala, sejam todos bem-vindos. Eu não vou conseguir acompanhar de falar o nome de todo mundo que está chegando, mas sejam todos bem-vindos. Anota aí, coloca nos comentários a cidade que você está agora, para eu poder ir acompanhando aqui nos comentários também, tá bom? Então, todos que já chegaram, que já estão me ouvindo desde o comecinho, ou está chegando agora, eu estou começando a falar sobre o que é um mindset. Tá? Eu preparei aqui um roteiro, tá, para eu poder dar conta aí. É um assunto extremamente vasto, tem bastante coisa bacana. É óbvio que eu vou pegar as ideias principais. Eu dividi, na verdade, em 3 partes. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira, que é o que eu estou iniciando agora, falando um pouco o que é esse conceito de mindset, o que é essa ideia de mindset. Depois eu vou falar um pouco de uma pesquisadora americana chamada Carol Dweck, em que ela escreveu um livro chamado Mindset, né, em que ela aponta caminhos bem interessantes. Mas daqui a pouquinho eu falo, e aí vai ficar, a discussão vai ficar interessante para a gente pensar se é por aí mesmo, se você acha que esse é um caminho ou não, né? Ninguém está aqui para convencer as pessoas do que é certo ou errado, né? E no terceiro e última parte,
eu vou trazer para você 5 passos para você desenvolver um mindset de crescimento, de sucesso, naquilo que você quiser. Bem legal, né? Então assim, nós vamos ter aí uma parte inicial um pouco mais de entendimento, uma segunda parte de pegar um pouco das bases de como que isso está sendo tratado hoje em dia, e numa terceira parte, a prática. Como é que eu ponho isso em prática? Como é que eu faço para ter esse mindset aí bem sucedido, ter decisões, ações que me façam crescer na minha vida pessoal e profissional. E se você ficar comigo até o final, como nas outras lives tiveram surpresas, essa também vai ter, sempre diferentes, tá bom? Então me acompanha de agora até o final, no máximo aí, essa live dura no máximo aproximadamente aí uns 50 minutos, vai depender um pouquinho da interação que a gente tiver também, tá bom? Então, quem está chegando depois, quem chegou depois, seja bem-vindo, várias pessoas chegando, dá um curtir, dá um joinha, para a gente poder ver aí se está todo mundo ligado, vamos lá? Aciona aí o seu joinha para a gente acompanhar aí como é que está essa participação de todo mundo. Vamos lá? Muito bem. Eu comecei então falando um pouco o que é esse mindset, o que é esse tema que hoje está tão bastante presente aí, né? O pessoal, todo mundo falando, todo mundo comentando essa questão do mindset. Então, mindset, a grosso modo, uma tradução de mindset seria modelo mental. A forma como você padroniza os seus pensamentos. Qual é o seu padrão de pensamentos? Os pensamentos determinam as nossas ações, ok? Então, eu vou trabalhar aqui com você alguns conceitos, algumas ideias, algumas questões que são... não sou eu que estou inventando, ok? São coisas universais, conceitos universais, vindos da psicologia positiva, vindo de aspectos da neurociência, como eu já falei, vindos da PNL, vindo de estudos de diversos pesquisadores, enfim, tem toda uma base conceitual de diversos assuntos que eu vou falar com você, e independentemente de algumas pessoas acreditarem ou não em certos conceitos, certas informações, isso continua valendo, tá? É óbvio que é um direito de cada pessoa falar, eu não acho isso muito certo não, acho isso bobagem, acho que isso não tem nada a ver, tem a ver comigo. Ok, de qualquer forma, isso vai continuar existindo. Tem mais gente chegando, sejam bem-vindos, Vanderlei, João Alberto, Kleber, Ive, e todos mais que eu não consegui ver o nome na hora que chegaram, sejam bem-vindos também. Participem, importante quem chegou, vá colocando o nome da cidade, escreve nos comentários a cidade que você está, assim vai me ajudando a tornar essa apresentação mais interativa. E também, se você quiser, me ajuda, interage comigo. Você já ouviu falar em mindset? Você já conhecia essa expressão? Você já conhecia esse termo? Coloca lá, Rogério, eu já conhecia mindset, já li a respeito, já assisti algum vídeo. Não, primeira vez, fiquei curioso, por isso que eu estou aqui, beleza? Então vamos lá. Me ajuda a construir essa live de uma maneira mais bacana e interessante. E vai dando curtir, vai dando coração, que é legal. Muito bem, então para a gente começar a entender essa história do mindset, eu estava falando que o mindset é um modelo mental. É a forma como nós criamos um padrão de pensamento. Como é que esse padrão de pensamento acontece? Como é que ele se desenvolve? Da onde surge? Por que algumas pessoas têm um padrão de pensamento, têm um modelo mental diferente de outras pessoas? Você já viu isso, com certeza. Então, gente de Limeira, né? Então, esse padrão de pensamento, esse modo de pensar, ele é desenvolvido a partir das nossas interações desde a infância. Então, quando nascemos, quando crianças, nós temos a nossa maneira de interagir com o mundo, vamos sendo influenciados, né, por uma série de valores dos nossos pais, do mundo em que estamos vivendo naquele momento. Tudo isso vai formando na nossa maneira de pensar e de agir um certo padrão.
Então, se você nasceu e cresceu dentro de uma estrutura, dentro de um padrão de pensamentos da sua família, dos seus amigos, do bairro onde você morava, da escola que você estudou, certos valores, certas crenças, isso tudo vai formando este seu modelo mental. Um exemplo, aquela pessoa que desde criança ouvia das pessoas à sua volta, parentes, amigos, etc. E esse daí não vai dar para nada. Não, ele não é igual o irmão ou a irmã dele. E ela não vai dar certo, ela não vai conseguir. E esse daí está perdido na vida. Essa pessoa, ela foi ouvindo, foi internalizando, foi criando esse padrão, esse modelo mental na cabeça dela e foi adotando essa postura ao longo da sua vida. Isso vai se, de uma certa forma, cristalizando, vai se consolidando e essa pessoa passa a acreditar que sim, eu não sirvo para nada, nada dá certo. Aí ela vai ter um relacionamento, esse relacionamento não acontece. Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Porque já quando eu era criança, todo mundo me falava que não ia dar certo. E aquilo vai como se fosse reforçando aquele padrão mental que ela aprendeu na infância, que ela aprendeu na adolescência e que durante a evolução ela foi tendo, entre aspas, respostas que valorizassem aquele modelo mental. Se isso fosse verdade, a gente não teria diversos casos de pessoas que nasceram na pobreza, que nasceram em famílias com um monte de complicações, pais separados, com uma série de... e quebraram esses padrões e mudaram esses padrões. Conhece gente assim? Tenho certeza que ou você conhece, ou já ouviu falar, ou já teve contato com histórias de pessoas que conseguiram, mesmo tendo vindo de uma origem difícil, complicada, etc., quebrar estes padrões e serem pessoas bem-sucedidas. Sim ou não? Talvez você seja este exemplo. O detalhe está exatamente aí. Aí é que eu entro, então, na pesquisadora americana, psicóloga, pesquisadora, cientista, Carol Dweck. Depois eu vou até colocar aqui o nome dela, né, para já facilitar para quem quiser pesquisar o nome dessa pesquisadora americana, que fez uma série de pesquisas e ela escreveu um livro chamado Mindset. Deixa eu só anotar aqui. Então, a pesquisadora e psicóloga Carol Dweck, que é a autora do livro Mindset. Esse livro é uma referência para este assunto. Tá lá. Então, está aí agora nos comentários aqui no Facebook. Se você está assistindo pelo Facebook, está nos comentários. Se você estiver me assistindo na gravação pelo YouTube, eu vou colocar também a informação, tá bom? Muito bem. Então tem mais gente chegando, sejam bem-vindos. Janaína, Alexandre, professor, seja bem-vindo. Elaine, Jaque, João Neto, Daiane, Miqueia, sejam todos bem-vindos. Se teve alguém que chegou e eu não falei o nome, me desculpe, mas é tanta gente entrando que não dá conta de, às vezes, fixar o nome de todo mundo, tá bom? Sejam bem-vindos e vamos participando. Quem chegou agora, coloca o nome, a cidade de que você está. Se você já ouviu falar em Mindset, se você já tem alguma ideia, vai interagindo aí comigo, vai escrevendo, vai colocando nos comentários, que assim mais gente vai vendo também, vai aproveitando para entrar no embalo aqui com a gente. Bom, eu estava falando então dessa pesquisadora americana, dessa psicóloga chamada Carol Dweck, em que ela fez diversos estudos para entender essa história desse mindset. Ficou claro a ideia do que é o mindset? É muito importante a gente entender. Então, o mindset é esse padrão, é esse modelo mental que nós vamos criando ao longo da nossa vida. Tá? O que essa pesquisadora americana fez? O que ela entendeu? O que é a base da pesquisa dela? Ela percebeu que existem basicamente dois padrões, dois modelos, dois mindsets. Um que ela chamou de um mindset fixo.
Esse mindset fixo é aquele que eu comentei do exemplo daquelas pessoas que têm crenças, pensamentos que são sempre os mesmos, sempre iguais. Ou seja, nada vai dar certo na minha vida. Eu não nasci para ser bem-sucedido. Para eu crescer na carreira, eu tenho que passar por cima de um monte de gente. São aqueles pensamentos limitantes. Conhece gente assim? Conhece pessoas assim? Você tem esses pensamentos limitantes? Então, muito cuidado, porque esse mindset fixo, ele faz com que a pessoa não cresça, não evolua, não se desenvolva, não alcance o sucesso, não seja feliz, não mude o seu estado atual. Como é que esse mindset fixo acontece na vida da pessoa? Ela não tem capacidade de quebrar essas barreiras de pensamento. Ela acredita fortemente. Ela acredita porque ela aprendeu assim. E esse aprendizado foi tão forte, foi tão carregado, que ela tem dificuldade de quebrar essa barreira. De dizer, falar assim, não, pera um pouquinho. Ok, não concordo com isso. Não é assim que eu penso, não é assim que eu imagino que as coisas devem ser. Então esse mindset fixo, ele tem um valor, uma questão muito cultural em cima dele, ok? Nós no Brasil e outras culturas também, tem muito forte esse mindset fixo. Com todo respeito, muitas religiões nos colocam esse mindset fixo, nas crenças que você tem que cegamente cumprir. Na escola é muitas vezes colocado esse mindset, só existe uma única maneira de aprender. E toda a educação no Brasil continua sendo o modelo da década de 1940, 1950, 1960. Não mudamos. O detalhe é que o mundo, a sociedade, as pessoas estão diferentes, mudaram. E se eu não acompanhar esta mudança, o que vai acontecer? Eu vou ficar com esse mindset fixo. Ou seja, eu vou continuar agindo como os padrões de pensamento, de cultura, de atuação de 1950, 60, 70, que não servem mais para o modelo atual de comportamento, de atitudes. Então, esse mindset fixo, ele delimita, ele restringe, ele faz com que você não evolua tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Então, esse mindset fixo, ele impede o avanço. As pessoas que têm forte esse mindset fixo, elas acreditam que as suas habilidades e a inteligência são fatores que não podem ser desenvolvidos, que não podem evoluir. Ou seja, eu já estou velho demais para aprender. Já ouviu isso? Conhece gente que fala isso? Convive com pessoas que têm esse padrão de pensamento? Essas são aquelas pessoas, então, que têm um mindset fixo. Ou seja, se ela de verdade acredita nisso e fala isso, é isso que vai acontecer com ela. Ela não vai aprender nada. Eu não me dou com esse negócio de idiomas. Aí ela nem se esforça, ela nem tenta, porque ela já parte do princípio que ela não vai conseguir, que não vai dar certo. Para enriquecer, vê se você já ouviu isso. Para enriquecer, ou é ganhando na loteria, sorte. Ou é casando com alguém rico, sorte. Ou é trabalhando feito um condenado. Existem outros modelos para se enriquecer na vida. Existem outros modelos para fazer as coisas que sejam bem-sucedidas. Eu preciso aprender estes outros modelos. Aí a gente vai para o segundo tipo de mindset, que essa psicóloga, pesquisadora americana, coloca o mindset de crescimento. A Elaine está falando, né? Benditas crenças limitantes. Exatamente. Né? No mindset fixo, eu coloco aquela crença, é aquilo que eu acredito, e eu não questiono de jeito algum.
E óbvio que existem crenças que são importantes, existem crenças que até nos ajudam, nos formam, nos moldam o caráter. Porém, existem algumas destas crenças que não faz com que a gente evolua, e são exatamente estas que nós temos que ter cuidado. Daqui a pouquinho eu vou falar dos 5 passos para desenvolver um mindset de crescimento. E aí vai ficar mais claro como fazer para lidar com essas crenças limitantes, tá bom? Então, aguarda, segura aí, que daqui a pouco eu chego lá. Então eu falei primeiro, estou falando da pesquisa da Carol Dweck, dessa pesquisadora americana, em que ela dividiu que existem 2 tipos de mindset. O mindset fixo, que eu acabei de falar, e o mindset de crescimento. Qual é a grande sacada desse mindset de crescimento? Como é que eu consigo trabalhar para ter este mindset de crescimento? Um ponto importante: autocrítica, autoconhecimento. Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu olho para dentro de mim e, inclusive, me questiono quais são as crenças limitantes que eu tenho, o que me impede, o que hoje me impede de alcançar os resultados, as conquistas, as realizações que eu tanto desejo. O que me impede? O que me impede, que são fatores que estão dentro de mim, não no campo externo, não no mundo exterior, mas que estão dentro de mim, que são essas crenças, que são esses valores, que são essas características, esse modo de agir no dia a dia. Eu faço sempre a mesma coisa e quero resultados diferentes? Não vai acontecer. Eu penso sempre da mesma maneira e quero resultados diferentes? Não vai acontecer de novo. Então eu preciso começar a me questionar, a perceber a maneira como eu penso as coisas e a maneira como eu faço as coisas. A partir deste questionamento, eu consigo então ter algum progresso para desenvolver esse mindset de crescimento. Nesse mindset de crescimento, a Carol Dweck coloca que um dos grandes princípios é o aprendizado contínuo. E aí eu te faço um desafio. O que você está aprendendo nesta semana? O que de diferente, o que de novo você está aprendendo nesta semana? O que você começou a aprender de novo neste mês? O que você iniciou de aprendizado novo neste ano? Escreve aí para mim, manda nos comentários. O que de novo, o que de diferente você começou a aprender? Um livro que você leu, que mudou a sua maneira de enxergar sobre determinado assunto? Um curso que você participou? Um evento em que você foi e que você teve uma sacada, um insight, uma ideia diferente? Alguém que você conversou, trocou uma ideia, na qual essa conversa te fez pensar algo que você ainda não havia pensado? Tudo isso podem ser novos aprendizados. O aprendizado não precisa ser formal, aquele do banco da escola, do banco da faculdade. Ele pode ser de diversas maneiras. Isso já é um mindset de crescimento. Quando eu tenho um mindset fixo, eu acredito que o aprendizado é só aquele de sempre, igual, formal. Eu vou sentar lá no banquinho, o professor vai falar, ele vai me transmitir todo o conhecimento que ele tem e eu vou ali preparar, fazer e acontecer. Não. Isso era o que antigamente talvez tenha funcionado. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia o que funciona é que para cada pessoa existe uma maneira diferente de aprender. Qual é a sua maneira? Fico legal, obrigado Maísa, viu? Mais uma vez participando aqui com a gente, obrigado pelo comentário. Então, o que é importante é eu entender que o meu aprendizado não é igual ao aprendizado das outras pessoas com quem eu convivo. Esse já é uma estratégia de um mindset de crescimento. Então, perceba, como é que você aprende melhor? Como é que você aprende melhor lendo um livro, lendo um artigo, lendo uma revista? Você aprende melhor conversando com pessoas? Você aprende melhor ouvindo alguém?
Você aprende melhor ouvindo um podcast, ouvindo um livro, uma história. Você aprende melhor fazendo anotações. Aliás, eu esqueci no início dessa transmissão, eu ia falar para você, pega papel e caneta e anota. Mas não tem problema não. Pode anotar, mesmo que depois que tenha terminado essa transmissão, anota as ideias principais que você está levando de hoje. Quais aprendizados você está levando? Essa é uma forma muito poderosa de aprender. Isso faz parte do mindset de crescimento. Então, desenvolva esta habilidade de aprender. No mindset de crescimento, as habilidades elas podem ser aprimoradas. Talvez eu não me torne o cara com a melhor habilidade para jogar futebol, mas eu posso aprender a jogar futebol, eu posso aprender a praticar um esporte, eu posso aprender a falar um idioma diferente do meu, eu posso aprender a desenvolver um conhecimento sobre determinada área que eu nunca tive acesso. O nosso pensamento, a nossa mente, ela é extremamente poderosa, é extremamente capaz. Tenho certeza que você já ouviu falar que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade intelectual. Ou seja, temos muito o que aprender, né? Aí, a Janaína falando que aprende anotando, né? Já está com o seu caderninho. É isso, Janaína. Cada um é de um jeito. Agora, pesquisas científicas apontam, atestam que quando nós escrevemos, é uma forma de fixarmos aquele conhecimento para dentro da gente. Eu, durante muito tempo, eu desenvolvi o hábito de não anotar. E eu percebia que depois de passado algum tempo, muitas coisas que eu não anotava, passava. Não que eu fosse revisar o que eu anotei, mas o simples ato de você anotar, escrever aquilo que você está estudando, ouvindo, etc., mesmo que você não vá ver depois, não vá revisar depois, esse processo ele ajuda a você a internalizar certos conceitos. Tá aí, pesquisas apontam isso. E eu comecei a testar. E comigo tem funcionado. Então, fica a dica, fica a sugestão para mais uma lição para você colocar em uso no seu dia a dia. Bom, eu estou falando então do mindset de crescimento, que é esse mindset contínuo de pensamento de progresso. Tá? Eu vou contar a história de até escrevi um mini texto, está no meu site, www.rogeriomartins.com.br, em que eu conto a história de um ex-aluno meu, chamado Azonias, e foi muito legal, ele participou de uma live, de uma transmissão, e fazia muito tempo que eu não falava com ele, na verdade fazia exatamente 6 anos que eu não falava com ele, né? Ele foi meu aluno há 6 anos atrás, e durante aquele período de aluno tal, a gente acabou mantendo contato virtual, conversamos algumas vezes, eu acabei acompanhando um pouco da história, da trajetória dele, e numa das lives que eu fiz, ele estava assistindo e combinamos, ele está próximo de onde eu estou, na mesma cidade, combinamos de marcar um café e tal, e a gente marcou esse café. E aí nessa conversa que nós tivemos foi muito legal, porque o Azonias me contou um pouco do que eu estou falando para você agora, desse mindset de crescimento. Foi tão interessante, porque ele me contou que, assim, primeiro, eu fiquei muito feliz, pela maneira como ele falou, poxa, professor, o senhor me inspirou na época da faculdade, eu me inspirei muito nas suas aulas para poder me desenvolver, para continuar estudando. Eu estava muitos anos parado, eu estava 10 anos parado de estudar, e aí eu voltei, tive aulas enfim. E uma das coisas que ele me contou que eu achei bem legal, que tem a ver com essa história do mindset de crescimento, ele contou o seguinte, que ele tinha muita dificuldade com matemática. Olha só, ele tinha tremenda dificuldade com matemática. E aí o que aconteceu? Ele fazia curso de logística, e no curso de logística, obviamente, ele estava lá, tinha que ter estudo de matemática e tal. Bom, o que ele acabou fazendo com essa dificuldade que ele tinha? Olha o mindset de crescimento do Azonias, olha que legal. Ele foi exatamente pegar nesse ponto crítico, onde ele mais sentia dificuldade, e foi desenvolver o seu conhecimento. Ele foi estudar matemática. Resumindo a história, ele se formou em matemática. Ele parou o curso de logística, deixou trancada a matrícula, foi fazer curso de matemática, formação superior em matemática, concluiu, e sabe o que ele faz hoje profissionalmente?
é professor de matemática. Olha que história genial de mindset de crescimento. Se a Zoninha estiver me ouvindo agora, meus parabéns para você. Quem o conhece sabe que essa é uma história fantástica. Se você não conhece, lê o artigo lá, o mini texto que eu coloquei no meu site, que tem alguns detalhes a mais também, tá bom? Muito bem. Então, fico feliz aí com as pessoas que estão chegando agora, fico feliz com os comentários, deixa eu ver algumas coisas, algumas pessoas que chegaram, deixa eu ver aqui, Kátia Nascimento, Adriana Aires, Maísa Carvalho, Aguinaldo Oliveira, sejam todos bem-vindos, todos os demais que chegaram antes, também todos muito bem-vindos. Fico feliz aí com alguns comentários, Daniela Pérez, bem-vinda, Dani Camargo, bem-vinda, quem mais? Janaína Ferreira, Thaís Albuquerque, todos bem-vindos. Se eu pulei alguém aqui, Márcia, Clarice, Claudinei, gente pra caramba, muito feliz aí com essa repercussão. Teve uma mensagem que me mandaram aqui que eu quero... achei. O Luciano Ribeiro mandou assim, Rogério, é um local super competitivo, como se diferenciar com mindset? Então, Luciano, exatamente isso é a ideia do mindset de crescimento, né? O mindset de crescimento nos dá essa possibilidade. Eu vou falar agora, talvez isso ajude a esclarecer a sua pergunta e de outras pessoas que estejam aí em dúvidas de como fazer para colocar isso em prática, ok? Então eu vou falar agora sobre, eu separei aqui, tudo que eu vou falar agora é um resumo de várias coisas que eu estudo a respeito deste tema. Então tem um pouco de conhecimentos de vários profissionais, do meu conhecimento também da área de psicologia, da minha formação em PNL, em programação neurolinguística. Então tudo isso tem uma série de bases para eu poder trazer isso para você. Aliás, eu acabei passando por um ponto aqui que eu acho que é importante, vou só reforçar um conceito, uma ideia importante, que eu acho muito legal para a gente fixar essa ideia, esse conceito, esse importante mensagem da questão do mindset. Na PNL, na programação neurolinguística, a gente tem uma premissa muito interessante, uma das primeiras, uma das básicas, que talvez você já deva ter ouvido algumas pessoas falar. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido algumas pessoas comentarem. Uma premissa da programação neurolinguística diz assim, mapa não é território. Já ouviu isso? O que isso quer dizer? Mapa não é território. Eu, durante muito tempo, nas minhas aulas de psicologia, para os meus alunos de gestão de recursos humanos, de administração, eu sempre falava para eles, eu sempre gostei muito de um conceito, né, de um conteúdo que eu passo para os meus alunos, quando eu falo de percepção. Tá? Então quem foi meu aluno já ouviu provavelmente que eu vou comentar de uma outra maneira agora, que é a questão da percepção. A maneira como nós percebemos o mundo é particular, é muito pessoal. O mundo é o mesmo para todos nós. O mundo que vivemos é igual para todo mundo. A diferença está na maneira como eu enxergo e interpreto este mundo. Isso significa que mapa não é território. O que eu quero dizer com esta frase, com esta afirmação? Quando eu falo território, eu estou dando um exemplo, estou usando uma comparação que o território é o mundo que existe à nossa volta. É a realidade que existe à nossa volta, ok? Então o território é esse mundo, é tudo que nos cerca. As pessoas com quem nós convivemos, a greve dos caminhoneiros, a crise de abastecimento, a política, o chefe, o colega, o parente, enfim, esse é o mundo, esse é o território. Isso está aí. Você não muda, ele é desse jeito. A maneira como eu enxergo, interpreto e lido com isto no meu dia a dia, é o que a gente chama de mapa, é a maneira como eu interpreto esta informação é que faz a diferença. Aí entra o mindset. Legal? O Luciano está falando que estudou comigo em 2006 na FISO. Puxa, que legal, quanto tempo. Muito bacana. Então, a maneira de enxergar, de interpretar, de usar o seu mindset. O mundo é este. Como que eu me preparo para interpretar e lidar com este mundo desse jeito que é?
Aí a gente pode dar margem para uma série de discussões. Por que que existe tanta intolerância? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar? Por que que existem tantos conflitos no ambiente profissional, no ambiente familiar? Por que que as pessoas estão tratando as outras pessoas, às vezes de uma maneira, né, até aquela velha máxima, né, sai de um culto, de uma igreja, de uma coisa espiritual e depois vai falar mal dos outros. Quer dizer, por que que isso tudo está acontecendo? O mundo é o mesmo, mas a maneira como a pessoa interpreta e lida com isso tudo é que faz a grande diferença. E essa é a história do mindset. Se o meu mindset é fixo, é determinado, eu sou padrão, eu não consigo enxergar coisas além do que estão da minha maneira, que já foi acostumada a enxergar, sem dúvida alguma eu vou ter muito mais dificuldade, eu vou ter muito mais problemas para lidar com a vida. Agora, se eu desenvolvo, se eu me capacito, se eu me preparo para ter um mindset de crescimento, que é o que eu falei agora há pouco, eu sem dúvida alguma eu consigo evoluir. Por que que algumas pessoas são bem-sucedidas e, como eu falei no início, vieram algumas delas de origem simples e humilde. E outras pessoas, com todas as condições à sua volta, não conseguem progredir. Porque não está no meio em si. O meio influencia, mas ele não é o único fator determinante. O fator mais importante para o sucesso ou fracasso está na mente da gente. Mas é claro que não adianta ficar sentadinho e falar assim, eu vou dar certo, vai tudo dar certo, vai acontecer. Não é assim que as coisas funcionam, ok? Não é desse jeito que funciona. Funcionam do jeito que eu vou falar agora para você. Está preparado? Anota, faz as suas anotações, mesmo que você não consiga acompanhar todas as informações, mas segue junto comigo que no final tem uma surpresa para você, beleza? Vamos lá. Bom, eu vou falar então de 5 passos para você desenvolver um mindset de crescimento. Como eu disse, isso é um resumo de várias informações, conhecimentos que eu fui buscando e traduzi aqui para você. O primeiro passo para a gente ter um mindset de desenvolvimento, autoconhecimento, básico, padrão, não tem por onde, não tem como escapar disso. Estou vendo gente chegando, só para dar um ok aí, para dar um seja bem-vindo. Bastante gente entrou. Eduardo Correia, Luciano Machado, Daniela da Cunha, Cláudia Guerreiro, Jéssica Pamplona, Edna Sobral, Maurício Ávila, Kelly Emídio, Juliana Staroski, Júlia Aparecida. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem. Se você não chegou no início, não me acompanhou do início, essa gravação vai ficar pronta no Facebook assim que ela terminar e no dia seguinte no YouTube disponível para você assistir quantas vezes quiser, chamar todo mundo, convidar as pessoas e comenta. Comenta que é legal, deixa o seu comentário que é legal para eu ir acompanhando, mesmo que eu não te responda na hora, depois eu respondo, tá bom? Então eu estou falando dos 5 passos para desenvolver um mindset de crescimento. Primeiro passo, autoconhecimento. Ninguém é só mindset fixo ou só mindset de crescimento. A gente oscila, né? Então não tem uma pessoa que é só de um jeito ou só de outro. Isso é muito legal. O barato está exatamente em você ter essa capacidade de se conhecer, conhecer mais sobre você mesmo, ok? A Silvana está falando, né? Igual a música da Gabriela, e exatamente... A pessoa que tem um mindset fixo, né, Silvana, fala exatamente isso. A música tema da novela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, exatamente é um mindset fixo. Então, essa é uma questão importante. Tem uma frase do Ayrton Senna para falar de autoconhecimento que eu acho muito legal, muito poderosa. E eu quero deixar para você que tenho certeza que vai fazer você pensar bastante. O Ayrton Senna disse assim: eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Olha que legal, vou até repetir. Eu não tenho ídolos, eu tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me desenvolver. Como é que eu faço para ter autoconhecimento? Aí, obviamente que nessa live não vai ter condições de eu entrar, destrinchar isso. Mas no finalzinho eu vou te dar algumas sugestões, algumas dicas para que você possa aprimorar esse autoconhecimento. Segundo passo para você desenvolver um mindset de crescimento. Entender que mudar é possível. Então, comece a perceber que
Sempre é possível mudar. Não importa em que fase da vida você esteja. Não importa se você é rico, pobre, gordo, magro, velho, novo, tem dificuldade de entender alguma coisa, já passou por algum não na vida, já bombou em alguma coisa, já repetiu alguma coisa, já fracassou em alguma coisa. Não interessa. Mudar sempre é possível. Então, esteja aberto para esta mudança. Esta é a sacada. Esteja aberto para ela. Mudar é possível, mas exige esforço, exige paciência e tempo. Então, tenha essa noção que para que você possa mudar, a persistência, o persistir, o acreditar naquilo que você quer é fundamental. Eu tenho um livro que eu vou indicar para você que eu acho muito legal, que vai te ajudar muito. Ele vai aparecer provavelmente invertido, eu vou ler o título da capa aqui para você, tá bom? É um livro do Napoleão Hill, é um livro muito bacana, muito legal, que diz: Quem pensa enriquece. Leia esse livro, vai te dar muitas dicas, muitos insights, muitos aprendizados para você perceber o quanto é possível mudar e de que forma. É um livro muito legal. Eu já li uma vez, eu estou relendo porque tem muita coisa poderosa nele. Terceiro passo para desenvolver um mindset de crescimento. Entender outra ideia. Ninguém nasce pronto. Ah, é a história da Gabriela. Ah, eu nasci assim. Ah, eu sou desse jeito. Ah, eu nunca tive oportunidades. Não, ninguém nasce pronto. Todo mundo pode desenvolver alguma habilidade, pode desenvolver a inteligência. A Carol Dweck, essa pesquisadora que eu citei durante essa transmissão, ela tem um estudo científico sensacional em que ela diz o seguinte: quando você se estimula a aprender alguma coisa nova, os seus neurônios desenvolvem mais e mais fortes conexões. O que isso vai fazendo com que o seu cérebro tenha uma capacidade de aprendizado e desenvolvimento de inteligência ainda maior. Olha que coisa sensacional. Então, fica de novo o desafio para você. Aprenda coisas novas todos os dias, todas as semanas, todos os meses, pelo menos uma vez por ano. Se matricule em alguma coisa diferente, participe de eventos, converse com pessoas, leia livros diferentes, assista vídeos no YouTube, pesquise, vá atrás. Isso já tem até a ver com um pouco o próximo item que eu vou falar, mas eu já vou dar um detalhe aqui, né? A questão da curiosidade. Seja muito curioso. Eu costumo dizer que esse, para mim, sempre foi um grande diferencial de vida. Eu consegui progredir em vários aspectos da minha vida por curiosidade, por ir atrás, por pesquisar. Eu não me tornei professor universitário por acaso. Eu não me tornei palestrante profissional por acaso. Eu não me formei como mentor de vida pessoal e profissional por acaso. Foi a curiosidade, eu fui estudando, eu fui pesquisando, fui desenvolvendo novos conhecimentos, fui mudando muitas vezes de uma área para outra para me encaixar, me perceber melhor. E hoje eu estou onde estou e falando com você muito em função disso. Então, lembre-se que ninguém nasce pronto. Aquela pessoa que você admira, que você olha e fala assim, puxa, aquela pessoa é sensacional, ela não nasceu pronta. Ela precisou de muito esforço para se desenvolver. Tem uma história legal que eu gosto de contar, que o Bernardinho, técnico de vôlei, ele tem um livro que eu sempre recomendo. Quem foi meu aluno, quem já assistiu minha palestra, eu sempre recomendo o livro dele. Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, técnico de vôlei. É um livro fantástico que ele traz histórias, ideias sobre como que o esforço, como que a dedicação, como que a persistência, como que a curiosidade faz com que ele tivesse sucesso e os atletas que ele desenvolveu como treinador também tivessem. Então, aposta nisso, você vai ver que você vai aprender muita coisa bacana. Quarto item, quarto passo para desenvolver um mindset de crescimento. A autopercepção e a automotivação. Então, eu acho que é legal, eu vou frisar na automotivação. Acredite todos os dias que você é capaz. Acredite que você nasceu para ser bem-sucedido. Acredite que você nasceu para ser feliz. Mas acredite mesmo. Não é aquele acredite que lá no fundinho, lá na voz de dentro, fica assim, isso tudo é besteira. Não, acredite mesmo. Tenha fé. Mas não é a fé da religião, é a fé em você mesmo. Eu sou
uma pessoa que nasceu para ser feliz, para ser realizada e assim por diante. Isso é um fator decisivo no longo prazo. Então assim, investigue como é que você lida com as suas frustrações. Tem uma citação, tem uma frase do Michael Jordan, que foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Provavelmente você já ouviu, se não ouviu, já deve ter mais ou menos percebido por aí algumas pessoas falando algo parecido. Michael Jordan foi um dos maiores jogadores, até hoje considerado um dos maiores jogadores. O cara era um fenômeno, o cara era um absurdo. E ele disse, entre várias coisas, né, ele falou assim: eu já errei mais de 9.000 arremessos, perdi quase 300 jogos, quando precisaram de mim na jogada final, eu falhei, etc e tal. Eu falhei muitas vezes, mas nem por isso eu me deixei levar. Né? Então, o outro cara que eu admiro bastante, que é do mesmo esporte, que é o Oscar, o brasileiro, Oscar Schmidt, né, do basquete, ele sempre falava algo muito parecido. Né? O pessoal atribuía a ele como o mão santa, aquele cara que, nossa, arremessava, é um dos maiores cestinhas de todos os tempos e tal. Ele falava, o Oscar sempre falou o seguinte, ele falou, mão santa o caramba. Foi muito treino, treinava doidado, treinava, errava, errava, treinava, acertava, e aí a coisa começa a fluir. Então quando você vê alguém muito bem sucedido, não acredite que foi por acaso. Tá? Sem dúvida alguma teve muito esforço, teve muita dedicação, teve muito preparo para essa pessoa chegar lá, ok? Quinto e último passo, resiliência, ou seja, a capacidade de dar a volta por cima, de se reinventar, de fazer diferente, de usar a crítica como uma grande estratégia de crescimento e de oportunidade. Como é que se lida com a crítica? Quando alguém critica alguma coisa, você rebate? Você fica chateado? Você chora? Você critica de volta? Você briga? Então, entenda a crítica, qualquer que seja, qualquer crítica, como um grande senso de oportunidade. Reflita sobre ela. Não aceite simplesmente. Reflita. Faz sentido? Será que tem algo que essa pessoa está querendo me dizer que pode ser importante para mim? Se eu considerar que sim, vou tomar isso como um aprendizado. Se eu achar que não, vou deixar quieto. Agora, se outra pessoa vier e me falar a mesma coisa, opa, peraí. 1, 2, 3, 4 pessoas estão me dizendo a mesma coisa. Tem, sem dúvida alguma, algo muito importante que eu preciso revisar. Então, a resiliência é muito importante. A Vilma está falando, né, que é só os fortes entendem. Na verdade, só os resilientes entendem. Né? Mas é bem por aí. E a resiliência, acredite, pode ser desenvolvida muito. Como? Pensando no que eu acabei de falar para você agora. Como é que eu lido com as críticas? De repente alguém chega no final e fala assim, Rogério, não gostei dessa sua live, achei que isso e que aquilo, tal. Poxa, eu vou analisar o que será. Será que essa pessoa disse? Será que faz sentido? Mais uma pessoa, 2 pessoas falaram a mesma coisa. Opa, caramba, na próxima eu já preciso fazer alguns ajustes. Ou não, ao contrário. Puxa, Rogério, achei legal, sei lá, tive 10, 15, 20 feedbacks positivos falando que a live foi muito bacana. Poxa, uma veio dizendo assim, eu não gostei. Faz parte. Nem todo mundo vai gostar, não vou agradar a todos. Mas o importante é entender que não vai ser por causa de uma crítica que eu vou destruir todo um trabalho. Ou, ao contrário, por causa de 10 elogios que agora, nossa, eu sou bom pra caramba, ninguém me segura. Cuidado com o mindset fixo, que também pode acontecer isso. Né? Arrogância. Né? Eu até coloquei uma frase esses dias. Eu comecei uma série de frases. Me acompanha no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Eu estou colocando uma por dia, frases sobre mindset. Me acompanha. Vai lá, pesquisa minhas contas. A maioria delas estão todas como palestrante Rogério Martins. Facebook, LinkedIn e Instagram tem frases todos os dias sobre mindset. Comecei na segunda-feira, dia 5 de junho, e vai até o final da semana com uma frase diferente por dia falando de mindset, tá bom?
Bom, eu vou fechar esses 5 passos que eu estava falando de resiliência. Eu vou contar uma rápida história que aconteceu comigo. Algumas pessoas já sabem, outras não, mas eu fui professor de karatê durante muitos anos da minha vida. E para chegar a ser professor de karatê, eu tive, obviamente, que aí uma série de situações que eu tive que passar, situações muito legais e provações muito importantes. Talvez uma das maiores provações que eu tive foi o exame para faixa preta. E na época preparei, né, me treinei, fiz tudo, meu professor me ajudou, me instruiu, enfim, cheguei para o tão sonhado exame da faixa preta. Um ambiente completamente diferente, com muitas pessoas que eu não conhecia, os avaliadores, pessoas extremamente competentes, né? E eu ali, naquele meio, preparado para fazer o meu melhor. Bom, no karatê, como em algumas outras artes marciais, existem 2 modalidades. Uma delas, a modalidade de luta, chamada de kumite, e uma outra chamada de kata, que é uma apresentação que você faz geralmente sozinho, simulando golpes de ataque, de defesa e tal. No kumite, na luta, beleza, você vai enfrentar uma outra pessoa e você foi bem ou foi mal, vai ficar evidente ali. No kata é você com você mesmo. Né? Então, nessa apresentação individual, você tem uma sequência, né, de golpes, defesas e ataques que você faz e os juízes vão avaliar. Porém, como o karatê tem várias modalidades diferentes, nem todos os juízes que estão lá te assistindo conhecem aquela apresentação que você vai fazer. Então eles vão avaliar, basicamente, a maneira como você se porta, a forma como você coloca intensidade, energia, né? Então isso é o mais importante, a sua postura e etc. Bom, eis que eu estou lá fazendo a minha apresentação, estava indo muito bem, firme, seguro, super alinhado com o que eu queria fazer e no meio da apresentação eu percebo que eu tinha comido uma parte. E que se eu terminasse, eu ia terminar de costas para os juízes. E se eu terminasse de costas, é sinal que eu tinha errado. Como os juízes não sabiam qual era a minha sequência da minha apresentação, eu sei que eu fiz durante a resiliência, né? Durante aquela fração de segundo, eu consegui fazer de um jeito em que eu consegui terminar de frente para eles, não demonstrando na minha aparência, na minha postura, na minha atitude, que eu tinha errado. Resumindo, consegui a faixa preta, fui aprovado, tive uma nota excelente, mas tudo isso por essa capacidade de, naquela fração de segundo, não se deixar levar pelo pensamento fixo do putz, errei, e agora? Nossa, o que vai ser de mim? Não, errei, legal, o que eu faço? É nessa hora. Isso a gente treina, isso a gente se prepara. E eu só consegui fazer porque durante o meu treinamento, o meu aprendizado no karatê, eu treinei muitas e muitas e muitas vezes aquela mesma sequência. E ainda assim errei. Porém, eu tive a capacidade de rapidamente reverter aquilo e não me deixar levar por um mindset fixo da derrota, do fracasso, da não possibilidade. Ok? Muito bom. Se você me acompanhou até o final, meu agradecimento. Eu tenho alguns recadinhos finais para você. Fico feliz que você esteja comigo até aqui. Se você está me assistindo ao vivo, minha gratidão por estar participando comigo desse momento tão especial. Se você está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, a gravação, de qualquer forma também meu agradecimento. E eu tenho um recado, tanto para quem está ao vivo, quanto para quem está assistindo essa live gravada. Primeiro, o vídeo da Carol Dweck, eu vou colocar um link, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu vou colocar um link de um vídeo da Carol Dweck, que é a autora desse livro, do Mindset. É um vídeo de 10 minutos, muito legal, em que ela dá uma explicação, vale a pena conferir. Segunda coisa, gostou dessa live? Dá um joinha. Gostou? Eu vou disponibilizar para você, todo mundo, quem está assistindo ao vivo e quem está assistindo na gravação, eu vou disponibilizar o resumo que eu fiz. Eu vou te mandar o roteiro com todo o resumo, os 5 passos, todas as informações. Para isso, escreve seu e-mail, manda o seu e-mail, coloca nos comentários o seu e-mail, que eu te encaminho. No dia seguinte, eu te encaminho um resumo dessa live com todas as informações, com todos os apontamentos que eu fiz, para você ter com você, estudar, se aprimorar e conseguir ter um mindset de crescimento. Legal? Gostou?
Espero que... Estou vendo um monte de joinha aparecer, estou vendo que todo mundo está gostando. Então, escreve nos comentários o seu e-mail, tá bom? Que é a partir do e-mail que eu vou te encaminhar, ok? Outra coisa, eu vou te encaminhar também, junto com esse resumo, um conteúdo bem legal, resumido, mas é bem legal, 7 passos do Tony Robbins, que é um dos maiores experts em programação neurolinguística, em mindset, Tony Robbins, os 7 passos para você mudar o seu mindset. Não é esse que eu falei na live não, hein? É diferente, tá? É coisa que complementa, é muito legal, vale a pena, é um bônus, é um plus, é para você, é de graça. Ah, Rogério, mas ninguém dá nada de graça. Pois faz parte do mindset de crescimento. Gratidão, você que está aqui, está me ouvindo, está participando, merece esse bônus, merece esse prêmio, tá bom? E para finalizar, eu reforço que eu desenvolvo um trabalho de mentoria online, uma mentoria que eu ampliei agora. A mentoria ela era só focada em liderança. Eu ampliei esse projeto de mentoria, então hoje a minha mentoria ela é online e ela está sendo realizada tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então ele é um trabalho que envolve estratégias de coaching, de PNL, de psicologia positiva, de psicodrama, um pouco da minha experiência como psicólogo também. Então tem muitas ferramentas e muitas coisas legais que esse projeto de mentoria que eu desenvolvo. É individual e online. Então se você tiver interesse, quiser participar, quiser conhecer, a primeira sessão ela é gratuita. É só me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Messenger, por e-mail, como você quiser, você me acha. Manda uma mensagem para mim, a gente agenda uma primeira sessão gratuita de mentoria, ela é online, via Skype, e você vai conhecer e eu vou te conhecer. Vou saber um pouco da sua necessidade, você já vai sair com algumas coisas para fazer, mesmo que você depois não contrate o serviço, não tem problema. A primeira sessão é gratuita e eu tenho certeza que você vai gostar tanto que você vai não só fazer todo o projeto, como vai indicar para muita gente. Eu tenho certeza disso, mas para isso, anota a agenda para a gente marcar essa sessão gratuita de mentoria, tá bom? Meu agradecimento especial para todos vocês, para cada um de vocês, e que a gente possa ter cada vez mais um mindset de crescimento, com generosidade e com gratidão, tá bom? Beijo e muito obrigado.